Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Explicar por que nas condições ambientes o dióxido de carbono CO2 no estado sólido é chamado de gelo seco. Pois muito bem, pessoal, primeiramente nós temos que entender o quê? Nós temos que entender a molécula de gás carbônico. Claro, isso vem toda a parte de polaridade, geometria, a gente já tem que ter esse conhecimento prévio para chegar aqui. Então, pessoal, basicamente isso daqui, ó. A nossa molécula de gás carbônico, ela tem essa estrutura, essa geometria, é linear, tá? E apolar. Como assim apolar? Tá vendo que eu tenho oxigênio nas duas pontas? De uma forma bem grosseira, explicando para a gente tentar entender da melhor maneira. Tá vendo que eu tenho oxigênio do lado direito e esquerdo, né? Nos dois eu tenho oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então ele tem a maior tendência para puxar os elétrons do carbono mais para perto dele, tanto da direita quanto para a esquerda. Tá legal? O que acontece isso, pessoal? Então, com essa mesma força, tanto para a direita quanto para a esquerda, se anulam. E se elas se anulam, o meu momento dipolar é igual a zero, tá? Então, colocar exatamente isso daqui, ó. Meu momento dipolar resultante é igual a zero, porque a mesma força da direita é a mesma da esquerda, tornando a minha molécula apolar. Tá certo, pessoal? Então, pois muito bem. Nesse caso aqui, supondo, por que ele é chamado aqui de gelo seco? Supondo que a gente coloca mais uma molécula de gás carbônico aqui, o dióxido de carbono. Como são apolares, se eu aproximar essas duas moléculas, o que vai acontecer? Eu aproximando essa molécula, vai acontecer o quê? Ela induz a outra molécula a possuir um polo. E ela possuindo um polo, vamos supor que aqui fica positivo e aqui negativo. Tá legal? Tem que ter uma temperatura muito baixa para que isso aconteça. Por quê? O dióxido de carbono no estado sólido e na temperatura ambiente, quem compra gelo seco para fazer churrasco, alguma coisa para gelar refrigerante, cerveja, você vai ver que quando você coloca ele começa a evaporar, a gente começa a ver uma fumacinha. O que acontece? Isso se chama o processo de sublimação, tá? Então nós temos o gelo seco, que é o gás carbônico sólido, e nós temos o gás carbônico, né, propriamente dito, um gás. O que acontece? Se ele se transforma de sólido para gasoso, é uma sublimação. O inverso só pode ser o quê? O inverso, pessoal, só pode ser uma ressublimação. Ou a gente pode colocar até como sublimação também. Mas vamos adotar esses termos. O que acontece aqui, pessoal? Essa interação, né, que nós temos aqui, que é dipolo induzido, ou seja, a força de Van der Waals, é extremamente fraca, tá? Extremamente fraca. Nós temos aqui, basicamente, uma força que a gente chama de dipolo induzido. Opa, falhou aqui. Dipolo induzido. Tá legal? E tendo uma de dipolo induzido, é muito fraquinha. Tá certo? Então, o que a gente pode falar, ser a nossa resposta aqui, ó. Vamos pegar aqui embaixo. Então, nós temos explicar por que nas condições, né? Eu expliquei esse processo, esse dipolo induzido, essa interação entre uma molécula e outra é muito baixa. Então, a gente pode escrever exatamente desse jeito, de uma forma bem simples. Então, o gás carbônico ou
o dióxido de carbono, que é o nosso CO2. Sólido, né? Ele sublima-se. Vírgula, devido, né? Às fracas interações intermolecular. Opa, ponto é aqui. Intermolecular, que são as forças de Van der Waals. De Van der Waals. Certo, pessoal? Ficou um pouquinho extenso referente à explicação, porque eu estava explicando bem o passo a passo. Tá certo, pessoal? Então, essa interação é muito fraquinha. Tá legal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!